Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. Dragon Ball, a lenda do mais forte. Capítulo 401. O que fazer? Existe algum método para tratá-lo? Os sentimentos de Chiaya eram muito complicados neste momento. Enquanto olhava para seu filho que emitia uma aura brutal, Chiaya cerrou os punhos. O filho de Chiaya com Myers acabou sendo o mesmo que Brawls, nascido como um Super Saiyan lendário. Com um relance, Chiaya conhecia a condição da criança quando disse agonizantemente 10.000 Battle Power logo após o nascimento, e essa aura perturbadora é definitivamente do lendário Super Saiyan. Os lendários Super Saiyans, assim como nos filmes de anime, têm defeitos de personalidade. Embora tenham nascido com uma força formidável, suas emoções eram movidas pela brutalidade porque eram muito poderosos. Eventualmente, eles seriam reduzidos a máquinas de matar como Brawls. Brawls nasceu junto com Kakaroto. Como Kakaroto, que estava na cama perto de Brawls durante a infância, continuava chorando e perturbando, isso deixou Brawls, cujo estado mental era extremamente anormal, com ódio por Kakaroto desde o início. Assim é a razão pela qual Brawls sempre murmura Kakaroto, Kakaroto. Simplificando, a sombra de sua infância era grande demais. Isso explicava porque o estado mental de Myers piorava quando ela estava grávida. Além disso, seu filho estava absorvendo a nutrição do corpo. Como o talento latente nato de Myers era extraordinário, a criança nascida entre Chiaya e ela era um Super Saiyan lendário. Chiaya não estava disposto a ver seu filho acabar como Brawls. Quanto a matar pessoalmente seu filho, Chiaya não poderia fazê-lo. Olhando para o rosto cansado de Myers, Chiaya viu esperança em seus olhos. No final, Chiaya soltou um suspiro e usou a habilidade do espaço-tempo para aprisionar temporariamente seu filho. A criança é menino ou menina? Garota? Myers ficou muito triste. Ela, que havia perdido um pouco de seu temperamento, amadureceu neste momento. Não se preocupe, com certeza resolverei o problema de Mei-Fei, garantiu Chiaya a Myers. Chiaya, o que está acontecendo? Fora da sala de parto, Adri e os demais sentiram que algo estava errado. Assim, quando Chiaya estava ajudando Myers, todos se reuniram. Chiaya contou a eles sobre sua filha ser uma Super Saiyan lendária. Todos ficaram em silêncio depois de ouvi-lo. Eles também entenderam as preocupações de Chiaya. Na verdade, depois de experimentar o quão assustador Brawls era, eles não queriam ver um Super Saiyan lendário novamente. No entanto, a criança era filha de Chiaya e eles não conseguiram encontrar coragem para matá-la. Na verdade, apenas Chiaya poderia tomar uma decisão. Chiaya, vamos levar a criança e mostrá-la ao professor Viz. Schilling agarrou a mão de Myers e sugeriu. Tudo bem. Chiaya assentiu. Atualmente, ele também não tinha solução. Vamos dar uma olhada em Viz. Se ele também não tiver uma boa maneira de lidar com essa situação, então só poderei usar esferas de dragão. No entanto, as esferas do dragão de cristal estão em fase de ajuste, e as esferas do dragão da Terra ou do planeta Namek são bastante inferiores. Como estava relacionado à vida de sua filha, Chiaya decidiu encontrar as super esferas do dragão se realmente não houvesse solução. Em seguida, ele confiou o planeta Ongshan a Adri e outros e trouxe sua esposa e filha para o planeta do Deus da Destruição. Espero que eles possam encontrar uma solução. Depois que Chiaya e outros saíram, Adri coçou a cabeça, um tanto irritado. Porque algo assim aconteceu quando tudo estava bem. Planeta do Deus da Destruição. Viz caminhava com passos leves pelo gramado, com seu manto divino marrom balançando e um vento calmo soprando em seus cabelos grisalhos. De repente, figuras borradas brilharam algumas vezes e Chiaya e outros apareceram na frente dele. Viz riu e perguntou, você veio treinar tão cedo? Professor Viz, precisamos da sua ajuda com uma coisa. Myers deu um passo à frente e gritou impacientemente. Viz ergueu as sobrancelhas e perguntou curioso, o que aconteceu? Chiaya olhou para Schilling e Myers e entregou a criança aprisionada com a habilidade de espaço-tempo. Ao mesmo tempo, ele removeu Space Chakra e instantaneamente, uma aura cruel e malévola impregnou o ar. Viz acenou com o cetro e deixou a criança flutuar no ar. Esse garoto é na verdade um Super Saiyan lendário. Não é à toa que você veio me procurar. Professor Viz, você tem alguma solução? Myers perguntou ansiosamente. Viz murmurou para si mesmo por um momento antes de sorrir levemente ao dizer, não tenho uma solução, mas posso suprimir temporariamente o poder frenético dentro do corpo da criança. No entanto, está apenas uma solução temporária. Depois de dizer isso, Viz acenou levemente com o cetro. De repente, a bola de cristal no topo do cetro se iluminou e um estranho raio entrou no corpo da criança. Depois disso, Mei-Fei não se mexeu mais e adormeceu enquanto chupava os dedos. Myers abraçou Mei-Fei com alegria, cuidando dela com cuidado. Um Super Saiyan lendário está na verdade muito próximo do estado de Deus-Demônio, que é equivalente à versão demoníaca de Deus. Se a criança crescer, as conquistas dela não ficarão abaixo das suas, disse Viz com indiferença. Chiaya não estava preocupado com as realizações futuras de Mei-Fei. Ele só queria que sua filha não acabasse como Brawls. Viz, você tem uma solução permanente? Chiaya perguntou diretamente. Um Super Saiyan lendário se tornaria mais violento à medida que envelhecesse. Brawls foi precisamente um exemplo. Quando ele era jovem, Brawls ainda podia ser controlado por seu pai, Paragus, usando um dispositivo de controle. Mas quando Brawls se tornou adulto, o dispositivo de controle gradualmente perdeu seu efeito. Viz balançou a cabeça e disse, não tenho como eliminá-lo. Além disso, você não deveria estar pensando em como eliminá-lo, mas em encontrar maneiras de deixar a criança aprender a controlar o poder dentro de seu corpo. Vendo Chiaya perdido em seus pensamentos, Viz continuou. A razão pela qual um Super Saiyan lendário perde o controle é que seu poder frenético afeta sua mente e eles são gradualmente reduzidos a máquinas de matar. Você pode usar o poder das
esferas do dragão para pensar em uma solução. O deus dragão Zalama tem poderes mágicos neste aspecto. Xiaya assentiu. Ele pensou, já que as coisas chegaram a este estágio, esta é a única maneira. No entanto, no que diz respeito ao bem-estar de sua filha, Xiaya não planejou usar a versão enfraquecida das esferas do dragão terrestre. Em vez disso, ele escolheu diretamente as Super Dragon Balls de nível superior. Assim, ele disse a Whis, vou ao Universo 6 para reunir as Super Dragon Balls. Você sabe que já estive no Universo 6 e se eu entrar novamente, seria melhor se você informasse Vados. Xiaya já havia coletado Super Dragon Balls do Universo 6 anteriormente, enquanto a coleta da Super Dragon Balls só poderia ser feita uma vez. Como essas eram coisas do Universo 6, ele precisava que Whis informasse o anjo do Universo 6. Ok, irei com você para o planeta do Deus da Destruição do Universo 6 naquele momento. Whis concordou imediatamente. Então Whis disse a Schilling e Myers, o poder que usei na criança pode durar cerca de 1 ano. Cuide bem dela depois de voltar. Certo, espere pelas minhas boas notícias. Vou entregar a criança para você. Schilling e Myers assentiram fortemente e então Xiaya os trouxe de volta ao planeta Ongshan. Ao vê-los retornar, Adri e outros o cercaram e perguntaram preocupados. Como foi? O Sr. Whis teve uma solução? Xiaya sorriu e explicou. O assunto foi resolvido temporariamente, mas para erradicar completamente seu efeito, ainda preciso encontrar as Super Dragon Balls. Já é bom que haja uma solução. Adri assentiu repetidamente. O que precisamos fazer? Xiaya pensou por um momento e disse. Anteriormente, depois que fiz um desejo ao Super Shenron, 3 Super Dragon Balls retornaram ao Universo 7. Eu as encontrei e as movi para um campo estelar vazio. Para evitar que algo inesperado aconteça, preciso que você espere perto das Super Dragon Balls. Claro, devido ao tamanho das Super Dragon Balls, uma pessoa comum não seria capaz de tirá-las. No entanto, Xiaya pediu aos Saiyajins que vigiassem lá apenas para sua paz de espírito. Em relação a tal pedido, Adri e outros concordaram sem pensar 2 vezes. Capítulo 402 Indo para o Universo 6. Depois de fazer um desejo, as Super Dragon Balls criadas pelo Dragon God Zalama se dispersariam aleatoriamente para o Universo 6 e o Universo 7. Além disso, já se passaram 16 anos desde a última vez que foram usadas. Entre as Super Dragon Balls, 3 foram espalhadas no Universo 7 e 4 foram espalhadas no Universo 6. Colocando Mei Fei na câmara de incubação, Xiaya olhou para seus 3 filhos pequenos que emitiam bolhas no fluido nutriente e seus olhos brilharam com uma expressão determinada. O radar da esfera do dragão está pronto? Ele se virou e perguntou a Duokela ao lado. Sim, Sr. Xiaya, está pronto, disse Duokela e apresentou a ele um radar compacto de Dragon Ball. Depois de aceitar o radar avançado de Dragon Ball, Xiaya descobriu que o radar de Dragon Ball parecia ser mais preciso do que aquele que ele havia usado anteriormente. Ele assentiu, virou-se e disse aos outros, vou incomodá-los para cuidar deste lugar. Eu voltarei em breve. Tenha cuidado em sua jornada. Schilling e Myers sabiam que Xiaya já havia se decidido. Eles assentiram e olharam para ele com preocupação enquanto ele se teletransportava. O enorme universo era extremamente vasto, mas com a transmissão instantânea e as direções do radar da esfera do dragão, não foi difícil encontrar as superesferas do dragão. Além disso, como as superesferas do dragão eram enormes, elas já poderiam ter sido descobertas por outras civilizações enquanto flutuavam no universo. Porém, Xiaya não estava preocupado porque tinha certeza absoluta de poder tirar as Super Dragon Balls de qualquer pessoa. Um campo estelar remoto e escuro. Este lugar ficava longe da Via Láctea e havia apenas algumas estrelas perdidas esporádicas flutuando na região vazia entre as galáxias. Xiaya rapidamente encontrou a primeira Super Dragon Ball aqui. A enorme superfície de vidro laranja avermelhada refletia o brilho das estrelas próximas como um espelho. À distância parecia uma pedra preciosa cintilante, emitindo um brilho incomumente visível. Haha, encontrei a primeira Super Dragon Ball. Xiaya, que estava de bom humor, revelou um sorriso. Ele chegou perto da superfície da super esfera do dragão e colocou a mão na superfície quase plana do cristal laranja. Quando as mãos de Xiaya tocaram a superfície da esfera do dragão, foi como se ele as tivesse colocado na superfície de um enorme planeta. Era uma superfície de vidro transparente, de cor laranja avermelhada, até onde a vista alcançava. Olhando para baixo, veríamos 3 estrelas douradas de um vermelho brilhante no centro. Elas eram transparentes e cristalinas, e as 3 estrelas vermelhas brilhantes estavam calmamente cravejadas no disco laranja como um lótus aquático, mostrando uma sensação de beleza silenciosa. Está uma bola de 3 estrelas. Após uma breve olhada, Xiaya começou a usar a habilidade do espaço-tempo para mover a Super Dragon Ball. Ele viu linhas brilhantes e contorcidas, como uma rede, imediatamente espalhadas pela superfície da esfera do dragão. A Super Dragon Ball começou a tremer ligeiramente. Muitos anos atrás, quando a habilidade espaço-tempo de Xiaya ainda era prematura, levaria 10 minutos para se preparar para mover uma Super Dragon Ball dezenas de vezes maior que a Terra. Atualmente, levou apenas cerca de uma dúzia de segundos. Claro, isso ocorreu porque a gravidade da Super Dragon Ball era extremamente baixa, e cerca de uma dúzia de segundos foram gastos principalmente no processo de embrulhar toda a Super Dragon Ball. Depois que os preparativos foram concluídos, Xiaya rugiu com uma expressão séria e se teletransportou com a Super Dragon Ball para a posição previamente selecionada no mapa estelar.
o outro lado do vasto e vazio céu estrelado. Xiaya apareceu com uma enorme Super Dragon Ball, encontrando corretamente um lugar para a Super Esfera do Dragão. Xiaya fez uma pequena pausa e então rapidamente se teletransportou para a posição da próxima Esfera do Dragão de acordo com a direção indicada pelo radar da Esfera do Dragão. Depois de um tempo, o espaço distorceu-se repentinamente e raios de luz prateados piscaram algumas vezes. Então, outra enorme estrela de vidro de cor laranja escuro apareceu de repente do nada. A segunda Super Dragon Ball também foi transferida. No entanto, ao transportar a terceira Super Dragon Ball, atrasou várias horas porque a terceira Super Dragon Ball foi descoberta e estava guardada por pessoas. Naturalmente, Xiaya o pegou à força, sem nenhum traço de educação. Depois de alguns minutos, as 3 super esferas de dragão localizadas no Universo 7 foram todas reunidas. Nesta escuridão vasta e sem limites, 3 enormes Super Dragon Balls foram organizadas ordenadamente no espaço. As estrelas de cor laranja escura que estavam próximas umas das outras começaram a emitir sons zumbidos e baixos. As Dragon Balls do Universo 7 foram coletadas. Agora, eu deveria fazer com que Bardock e outros enviassem pessoas para vigiá-los. Os olhos de Xiaya estavam olhando para as estrelas brilhantes e resplandecentes de Dragon Ball, pensando cuidadosamente em seu coração. Teletransportando-se de volta ao planeta Ongshan, ele imediatamente convocou um grande número de Saiyajins que já estavam esperando, e então os levou para a posição das Super Dragon Balls. Neste momento, até Myers o seguiu. Quando viram as enormes esferas de dragão que eram centenas de vezes maiores que o planeta Ongshan aparecerem na frente deles, quase ocupando todo o seu campo de visão, foi difícil para eles esconder o choque em seus corações. Foi também a primeira vez que Myers viu as Super Dragon Balls. Ela disse com uma expressão chocada, então essas são as Super Dragon Balls. Surpreendentemente, elas são ainda maiores que o planeta Ongshan. O planeta Ongshan poderia ser considerado um pequeno planeta. Sua massa não era nem metade da Terra, enquanto o tamanho dessas Super Dragon Balls era quase 30 vezes maior que o da Terra. Myers e outros ficaram pasmos. Com Dragon Balls tão enormes, quão poderoso deve ser o Shenron convocado? Agora, Myers estava cheio de confiança nas Super Dragon Balls. Afinal, se sua filha Mei-Fei poderia ou não voltar ao normal, dependeria das capacidades das Super Dragon Balls. Vendo todos sendo subjugados pelo tamanho das Super Dragon Balls, Xiaya sorriu levemente e disse: esta área do céu estrelado já está na periferia mais externa do universo. É basicamente impossível que uma forma de vida venha aqui, mas para se proteger contra qualquer coisa inesperada, preciso que todos vocês esperem aqui. Sim. Por favor, fique tranquilo, Sr. Xiaya, declararam os Saiyajins, que se juntaram a Xiaya de forma decisiva. Eles eram os subordinados de confiança de Xiaya e naturalmente tomaram a vontade de Xiaya como pedra angular. Myers também disse com seriedade: enquanto eu estiver aqui, ninguém poderá tirar as Super Dragon Balls. Depois de dizer isso, os olhos brilhantes e deslumbrantes de Myers brilharam com uma luz fria. Xiaya acenou com a cabeça aliviada, deu um passo à frente e abraçou a cintura macia e esbelta de Myers. Então, ele deu um passo para trás e se teletransportou para o planeta do Deus da Destruição. Observando Xiaya sair, Myers retraiu o olhar e se virou para encarar as 3 imponentes esferas do dragão. E então, com um olhar determinado em seus olhos, ela manteve firmemente a vigilância ao redor das super esferas do dragão. Planeta do Deus da Destruição. A brisa suave trouxe uma fragrância deliciosa. Quando Xiaya retornou ao planeta, Whis não estava ao lado do lago. Depois de um tempo, Whis voou e disse: acabei de consertar a trajetória das estrelas do planeta do Deus da Destruição. Beerus-sama não acordará em pouco tempo. Agora vamos para o Universo 6. Eu vou incomodar você. Xiaya foi muito educado como disse. Whis riu e tocou levemente o cetro em sua mão no chão. Um brilho colorido imediatamente envolveu os dois e os raios de luz brilharam. Muitos lindos raios de luz espalhados em todas as direções como fogos de artifício. Whis trouxe Xiaya e entrou em um buraco de minhoca. Era um buraco de minhoca espaço-tempo brilhante e colorido, ou mais especificamente, um túnel espacial. No túnel, vários tipos de cores brilhantes brilhavam e Whis estava parado na frente com uma expressão calma. Raios de luz coloridos passaram por ambos os lados, atravessando diretamente entre os dois universos. Xiaya também poderia facilmente viajar entre universos, mas como Whis estava indo pessoalmente, Xiaya deixou Whis assumir a liderança. Xiu. Depois de alguns minutos, o brilho colorido desapareceu abruptamente e o fundo circundante mudou para um vasto e escuro espaço exterior. Xiaya e Whis estavam flutuando no espaço. Este é o Universo 6. Iremos agora para o planeta do Deus da Destruição do Universo 6, disse Whis. Então, ele usou sua magia para voar enquanto trazia Xiaya junto. Logo, eles entraram na dimensão do planeta do Deus da Destruição do Universo 6. Capítulo 403 Deus da Destruição Champa. Universo 6, Planeta do Deus da Destruição. Este lugar não era muito diferente do planeta do Deus da Destruição no Universo 6. É também o ponto mais alto do Universo 6. Vados caminhava calmamente por um caminho esmeralda enquanto soprava uma brisa suave, trazendo consigo um cheiro agradável. De repente, a bola de cristal no topo do seu cetro brilhou. Vados olhou para ele com curiosidade e sorriu levemente. Ela levantou a saia e começou a caminhar em outra direção. Pouco tempo depois, Whis e Xiaya apareceram na frente de Vados. Ele caminhou calmamente e disse: irmã, preciso incomodá-la com alguns assuntos. E, quando Vados olhou para Xiaya, uma expressão de espanto apareceu em seu rosto. Ela se virou para Whis e disse: seu Universo 7 tem muita sorte porque um time enforcer aparecerá em breve. Vados virou-se para Xiaya e disse: jovem com apenas alguns anos de esforço, suas conquistas me surpreenderam. Os olhos de Vados podiam discernir muito mais que os de Whis. Um olhar foi tudo que ela precisou para ver a força de Xiaya, o que a deixou cambaleando em estado de choque.
Apenas 16 anos atrás, esse garoto alcançou 3 milhões de Battle Power diante de seus olhos. E depois de apenas alguns anos, ele cresceu até esse ponto. Naquele momento, o desejo de tirar Xiaya à força do Universo 7 borbulhou dentro de Vados, mas ela sabia que era impossível. Seu irmão não a deixaria fazer o que queria nessa questão. Além disso, as regras e regulamentos já marcaram Xiaya como uma pessoa do Universo 7. Viz, o que traz você aqui? Vados perguntou, sua voz leve como uma pena. Embora fossem irmãos, Vados, que era um anjo, sabia que Viz não poderia vir ao seu território sem motivo. Com um leve sorriso no rosto, Viz explicou o propósito de sua visita. Quando terminou, Vados pareceu hesitante. Ela se virou para Xiaya e disse, então é sobre as super esferas do dragão. Receio que você fique desapontado. O que aconteceu? A expressão de Xiaya mudou. É assim, da última vez, tomei a decisão de te dar as super esferas do dragão e Champa-sama ficou muito chateado. Você só pode tirar as super esferas do dragão se tiver o consentimento do Champa-sama. A resposta de Vados fez o coração de Xiaya disparar, mas ele rapidamente acalmou seu coração perturbado. Deus da destruição Champa não era uma pessoa fácil de lidar. Ao contrário do deus da destruição Beerus, Champa às vezes causava ainda mais problemas deliberadamente e se importava muito com as coisas que pertenciam a ele. Aos seus olhos, as Super Dragon Balls eram muito preciosas. Qualquer tentativa de convencê-lo não funcionaria. Com as sobrancelhas levantadas, Viz disse calmamente, irmã, você pode abrir uma exceção? Vados ficou em silêncio, seu cabelo cinza prateado esvoaçando ao vento. Muito tempo depois, ela balançou a cabeça para o lado. Não, Champa-sama muito compete com Beerus-sama. Se ele soubesse que um estagiário Time Enforcer já apareceu no Universo 7, sua relutância em lidar a Super Dragon Ball será ainda mais forte. Ah, não é como se não houvesse método. De repente, Vados lembrou-se de algo e disse, que método? Xiaya perguntou ansiosamente. O Champa-sama gosta de comida deliciosa, assim como Beerus-sama. Se você puder tirar algo que possa interessar Champa-sama, talvez ele possa lhe dar uma chance. Quando Xiaya ouviu a sugestão de Vados, seu ânimo se elevou. Vi sorriu. O que, você tem uma solução? Vados, que acabará de ver o sorriso em seus rostos, perguntou surpreso. Com um sorriso, Viz disse, se for apenas uma comida deliciosa, não será um problema para nós. Mesmo eu não consigo suportar o fascínio da comida deliciosa na casa de Xiaya. Senhorita Vados, quero saber o que Champa-sama costuma comer. Querendo impressioná-lo, ele deve primeiro entender os gostos de Champa. Então, Xiaya perguntou sobre as informações de Vados. O favorito de Champa-sama é o ovo de um barão-pássaro. Vados respondeu. Xiaya nunca tinha ouvido falar de tal criatura, nem sabia qual era o gosto. Ele se virou para Viz e viu uma expressão de surpresa em seu rosto. O que está errado? Qual é o problema com o ovo do Barão Bard? Viz balançou a cabeça com uma expressão estranha e disse, os barões-pássaros são criaturas muito comuns no mundo mortal. Seus ovos são semelhantes aos ovos de galinha do planeta Onchan, mas são muito maiores. Esse tipo de ovo. Beerus-sama nem sequer deu uma olhada. Viz olhou para Vados com curiosidade e de repente considerou Champa-sama muito lamentável. Ele perguntou, irmã, como você costuma cozinhar esses alimentos? Vados disse calmamente, ferva em água e coma quando estiver cozido. Champa-sama gosta muito. Todo ano eu dou um para ele comer. Não é bom comer muito. Coma um por ano. Além disso, só é fervido em água e comido cozido? Com uma expressão de descrença, Xiaya perguntou, é tão delicioso assim? Claro. Vados disse com certeza. O que Champa-sama mais gosta de comer são os ovos do Barão Bardes. A vida de Champa tem sido muito pobre. Xiaya de repente sentiu simpatia por Champa. Não foi fácil para ele engordar sob os cuidados de Vados. Olhando para o rosto encantador de Vados, ele de repente sentiu um arrepio percorrer sua espinha sem motivo. Vados não é simples, incrível. Você trata Champa-sama assim, mas ele ainda está profundamente grato a você, irmã. Se Beerus-sama puder ser tão obediente, isso seria muito bom. Viz olhou para Vados com admiração, perguntando se poderia aprender o método dela. Um momento depois, ele balançou a cabeça. Beerus-sama não foi enganado tão facilmente quanto Champa-sama, e se as coisas dessem errado, os planetas do mundo mortal sofreriam uma calamidade. Além disso, Beerus-sama já havia provado muitos pratos suntuosos e deliciosos, então dificilmente estaria disposto a retornar à pobreza. Senhorita Vados, por favor, leve-me para ver Champa-sama. Xiaya disse sério. Vados sorriu surpreso. Você já pensou em algo tão rapidamente? Xiaya coçou a cabeça e então tirou uma pilha de cebolinhas e uma omelete do espaço dimensional. Esta omelete deve ser mais deliciosa do que ovos cozidos brancos. Xiaya estava com medo de retirar itens realmente bons, com medo de que Champa perguntasse sobre sua origem. Se isso acontecesse, ele não conseguiria explicar sua saída. Ele não poderia dizer que Vados está maltratando você, certo? Vados lançou um olhar profundo para Xiaya, que parecia conter um significado profundo. Ela sorriu e disse, tudo bem, vocês dois deveriam vir comigo. Este prato certamente pode satisfazer Champa-sama. Vados conduziu Xiaya e Viz até onde Champa estava descansando. Era um templo construído no topo dos galhos de uma árvore antiga. O templo emitia uma aura simples, nebulosa, mas vasta. A enorme árvore antiga havia murchado, mas suas raízes perfuraram todo o planeta do deus da destruição. Diante da enorme árvore, o planeta Losango parecia um chassi de bonsai. O planeta do deus da destruição no universo 6 tinha um design idêntico ao universo 7. Ele realmente merecia ser chamado de universo gêmeo. Ao longo das escadas flutuantes de pedra, cujos degraus subiam, muitos templos estavam espalhados em ambos os lados. No centro estava o dormitório do deus da destruição. Champa ainda não estava dormindo e quando detectou uma aura desconhecida lá fora, seus olhos dourados brilharam com um brilho feroz. Vados, por que você trouxe um estranho aqui?
Champa já percebeu que a voz que ouviu pertencia a um estranho, embora ainda não tivesse visto a pessoa. Um momento depois de Champa gritar, ele saiu do templo e viu Viz, que estava parado ao lado de um humano desconhecido com um nível de força que não era tão ruim. Champa de repente disse algo diferente do que pretendia originalmente. Este humano é o novo deus da destruição do universo 7? Beerus está morto? Champa-sama, Beerus-sama está vivendo bem. Viz disse educadamente. Tchau. A boca de Champa se contraiu. Sua barriga gorda balançou enquanto ele cambaleava. Quem é esse humano? O planeta do deus da destruição não permite a entrada de pessoas não relacionadas. Você quer ser destruído? O olhar cruel de Champa caiu sobre Xiaya, tornando Xiaya como ele fazia quando conheceu o deus da destruição Beerus. Cada poro de seu corpo tremia. Ele é Champa, o deus da destruição Champa. Ele é exatamente como o trabalho original descrito. O poder de um deus da destruição é extraordinário. Xiaya enfrentou uma expressão solene. Sua aura não é servil nem arrogante. Todo e qualquer deus da destruição era um tanto temperamental. Felizmente, Champa pode ser considerada a pessoa mais adoravelmente boba por dentro. Contanto que ninguém o provocasse, ele era basicamente como uma criança. Vendo a situação chegar a um impasse, Vados deu um passo à frente e explicou. Champa-sama, este é o estagiário time Enforcer do Universo 7. Ele veio para o Universo 6 para... Antes que Vados pudesse terminar de falar, Champa pulou e interrompeu com um tom sombrio. Espere. O que você acabou de dizer? Um estagiário time Enforcer apareceu no Universo 7? Droga, Beerus. Como esse bastardo é tão sortudo. Champa estava com ciúmes. Quando o universo tinha um time Enforcer, significava que o universo já estava registrado no mundo do tempo. Como uma existência no mesmo nível de um deus da destruição, os executores do tempo eram, até certo ponto, a união do deus da destruição e dos anjos. Enquanto um time Enforcer oficial aparecer, Zeno-sama não destruiria casualmente esse universo. Embora Xiaya ainda fosse apenas um estagiário, era apenas uma questão de tempo até que ele se tornasse um aprendiz completo. Capítulo 404 Planeta Sadala? Para o futuro time Enforcer, Champa iria dar uma cara. Ele olhou para Xiaya com um olhar profundo e virou-se para perguntar a Vados. Por que eles vieram aqui? Champa-sama, ele veio ao Universo 6 para reunir as contas dos desejos, explicou Vados calmamente, sem nenhuma mudança em sua expressão. Ah, desejando miçangas? Não dando. Suas pessoas do Universo 7 os levaram secretamente da última vez e os usaram uma vez. Agora, você ainda quer as contas dos desejos? As pupilas douradas de Champa se arregalaram quando ele recusou categoricamente. Apenas lembrando que Vados deu secretamente as contas dos desejos ao Universo 7 da última vez deixou Champa furioso. Champa-sama, não quero suas contas dos desejos de graça. Ao dizer isso, Xiaya deu um passo à frente e pegou um prato de omeletes fritas. O cheiro maravilhoso de cebolinhas e ovos foi transmitido. Ao cheirar, Champa não pôde deixar de engolir a saliva. Gole. Com a saliva escorrendo, a garganta de Champa se contorceu e ele abriu a boca para dizer. Ei, é tão cheiroso. O que é isso? Omelete, um alimento feito de ovos de criaturas mágicas, respondeu Xiaya. Rápido, deixe-me provar. Xiaya sorriu e entregou a omelete. Champa pegou e tocou levemente sua superfície com a ponta dos dedos, e então o levou à boca, engolindo-o. Imediatamente, o sabor maravilhoso entrou em contato com suas papilas gustativas, e uma sensação de felicidade sem precedentes passou por sua cavidade oral através dos nervos, transmitindo-se ao cérebro e ao resto do corpo. Champa quase foi às lágrimas. Champa estreitou os olhos, com traços de lágrimas translúcidas nos cantos dos olhos. Ele lambeu os lábios enquanto uma fragrância persistente permanecia em sua boca e elogiou descaradamente. É tão delicioso. Nunca comi uma comida tão deliciosa antes. É ainda mais saboroso que o ovo do Barão Bard feito pela Vados. Ei, se você puder tirar mais comida tão boa quanto esta, posso considerar deixar você tirar as contas dos desejos. Ao dizer isso, Champa fingiu esticar majestosamente o peito. Isso Xiaya parecia um pouco envergonhada. Ele olhou furtivamente para Vados, e Champa rapidamente percebeu isso e acenou com a mão, dizendo, não se preocupe. Eu sei que existem poucas iguarias neste mundo que são mais deliciosas do que a omelete que você acabou de tirar. Assim, contanto que possa se aproximar do nível daquela omelete, mesmo que seja um pouquinho, considerarei isso como uma passagem. Realmente. Por favor, espere, Champa-sama. Xiaya olhou para Vados novamente. Quando viu Vados balançando a cabeça levemente, Xiaya parecia ter tomado uma grande decisão ao tirar alguns pratos do espaço dimensional. Tofu quente, sopa de ovos, batatas fritas, 6 a 7 tipos de refeições extremamente comuns, mas aos olhos de Champa eram iguarias exóticas que ele nunca havia comido antes. Rolando a língua enquanto provava os pratos, Champa sorriu satisfeito. Ele acenou com a mão e disse, eu vi sua sinceridade, então vou deixar você tirar as contas dos desejos. Muito obrigado. Xiaya acenou com a cabeça alegremente para Viz. Viz observou em silêncio enquanto realmente sentia que sua educação para Beerus havia dado errado desde o início. Ele pensou, veja como Champa-sama é obediente. A educação da minha irmã tem sido muito boa. Vado suspirou enquanto acariciava sua testa em frustração. Alguns pratos roubaram as preciosas contas dos desejos das mãos de Champa. Um desperdício demais. É claro que aos olhos de Champa, como poderiam as meras contas dos desejos ser mais importantes do que as iguarias exóticas? O peso dos chamados valores era diferente aos olhos de cada indivíduo. Os pobres anseiam por ser ricos, enquanto os ricos anseiam por saúde, mas os valores nos seus corações eram diferentes. Aos olhos de Champa, esses pratos eram melhores do que as contas dos desejos. Vados disse, já que Champa-sama concordou em lhe dar as contas dos desejos, não tenho nada a dizer. Quando você tiver reunido as contas dos desejos, me avise. Ok.
Xiaia acenou com a cabeça feliz, pegou o radar da esfera do dragão e se preparou para descer para procurá-los. Neste momento, Whis disse, só Xiaia pode procurar pelas Super Dragon Balls. Vou esperar no planeta do Deus da Destruição. Xiaia pensou um pouco e também sentiu que estava certo. Depois de acenar com as mãos para Whis e outros, ele se teletransportou, deixando o planeta do Deus da Destruição. Depois que Xiaia saiu, Whis virou-se para Vados e perguntou, Irmã, você tem algum especialista aqui que possa treinar com Xiaia? Você não tem especialistas no Universo 7? Whis balançou a cabeça e disse, naturalmente existem especialistas no Universo 7, mas não há ninguém adequado para o nível atual de Xiaia. Eu acho que sua força total provavelmente está no mesmo nível do ex-Majin Buu. Sua força já pertence ao auge. Oh, aquele Majin Buu! O cara que criou o caos no Universo 7 nos tempos antigos. Meu Universo 6 tem algumas pessoas que podem se igualar a ele. Então, preciso que a irmã me ajude, implorou Whis. Parece que você tem uma opinião muito boa sobre este time Enforcer. Hehe. Afinal, ele é o seguro do Universo 7. Além disso, Xiaia obteve o poder de criar esferas de dragão. Ele também está de alguma forma relacionado ao deus dragão Zalama. Agora, esses dois caras do reino demoníaco do Universo 7 estão ficando cada vez mais descarados. Tenho que fazer um planejamento antecipado, disse Whis calmamente. Os olhos brilhantes de Vados vagaram enquanto ela concordava. O controlador do espaço-tempo é realmente problemático, especialmente aquele cara do reino do demônio. Ouvi dizer que o Universo 10 não tem estado muito estável recentemente. Tudo bem, vou pedir ao Supremo Kaiaki para dar uma olhada e ver quais especialistas do Universo 6 estão ociosos. Whis assentiu, seus olhos roxos varrendo o vazio como se pudessem atravessá-lo. Por outro lado, quando Xiaia chegou ao mundo mortal do Universo 6, ele se dirigiu ao primeiro alvo exibido no radar da esfera do dragão sem parar. Era um planeta localizado no norte do universo e, por sorte, estava dentro da área norte. Planeta Sadala, um grande planeta na parte norte da área norte que tinha uma gravidade centenas de vezes maior que a da Terra. Os habitantes do planeta Sadala eram inerentemente poderosos. Era um paraíso para especialistas fortes, e viver nele era uma raça chamada raça Saiyajin. Comparados com os Saiyajins do Universo 7, os Saiyajins do Universo 6 tinham um temperamento suave e inerentemente não têm cauda. Além disso, eles não podem se transformar em grandes macacos porque o poder de batalha de seu estado normal é suficiente para lidar com inimigos poderosos. Mais de uma década atrás, um planeta cristalino de cor laranja escuro flutuou nas proximidades do planeta Sadala e, felizmente, foi capturado pelos Saiyajins que patrulhavam o planeta Sadala. Desde então, este planeta cristalino se tornou o melhor lugar para os Saiyajins competirem. Xiaia se teletransportou e apareceu perto da Super Dragon Ball. Ele imediatamente descobriu a Super Dragon Ball de longe, e não muito longe da Super Dragon Ball. Havia um enorme planeta de cor marrom avermelhada flutuando silenciosamente ali. No entanto, Xiaia descobriu algo estranho. Em sua linha de visão, Xiaia viu um grupo de enormes pontos de luz aparecendo na superfície da Super Dragon Ball, enquanto fortes, intensas flutuações de energia eram transmitidas através do vazio. Interessante. Surpreendentemente, as pessoas estão lutando na Super Dragon Ball. Essas pessoas têm um poder de batalha de cerca de centenas de milhões. Com uma ligeira observação, Xiaia deduziu a força dos combatentes. Independentemente disso, tenho que expulsá-los. Fazendo um julgamento casual, Xiaia pousou na superfície da Super Dragon Ball e então usou a habilidade de espaço-tempo para enviar todas as pessoas acima da Dragon Ball para o espaço sideral. Imediatamente, uma luz branca brilhou e queimou, e no ambiente de vácuo, essas chamas brancas de que os protegeram. Shua! Várias centenas de figuras apareceram ao lado de Xiaia. Eles tinham cabelos pretos, pupilas pretas e usavam roupas simples. Cada um deles tinha um poder de batalha de mais de 1 milhão. Excelência, quem é você e por que entrou em nosso território? O primeiro a falar foi um homem corpulento que gritou, sua voz penetrando no espaço sideral em forma de energia. Humanos? Assustado, Xiaia avaliou de perto as pessoas à sua frente. A força deles é muito boa. Existem apenas algumas raças de primatas no universo que possuem um poder de batalha tão poderoso. Eles são Saiyajins? Seus cabelos pretos estão subindo. Eles estão usando armaduras de batalha simples de cor azul e não têm cauda. É claro que se eles forem realmente Saiyajins, não precisarão da transformação do grande macaco como base após um longo período. Após um longo período de evolução, a cauda desapareceu gradualmente. Este é o planeta Sadala? Xiaia sabia que o Universo 6 e o Universo 7 eram simétricos. Assim, seus planetas e raças eram idênticos. Os Saiyajins do Universo 7 também vieram do planeta Sadala, que foi um período muito antigo antes dos Saiyajins se juntarem à Força Frieza. No Universo 7, a raça Saiyan era verdadeiramente poderosa antes de deixar o planeta Sadala devido à ameaça de destruição. A linhagem Saiyan que deixou o planeta Sadala vagou pelo universo por incontáveis anos e eventualmente capturou o planeta Planta dos Tufles, renomeou-o para planeta Vegeta e se estabeleceu. Comparado com o período do distante planeta Sadala, os Saiyajins do planeta Vegeta diminuíram muito. Claro, com base nas descrições posteriores de Zanja, Xiaia tinha 80% de confiança de que o principal culpado do incidente que fez com que os Saiyajins deixassem seu local de origem foi Zanja e outros. Capítulo 405 Reunindo Super Esferas de Dragão. Vocês são Saiyajins do planeta Sadala? Xiaia olhou para eles e perguntou novamente. Sua atitude não era nem arrogante nem humilde, pois ele não sabia dizer se eram amigos ou inimigos. O líder desses Saiyajins franziu as sobrancelhas.
Com uma forte consciência do território, ele tratou Xiaya, que de repente fez uma visita, como um inimigo. Este é o planeta Sadala. Você não sabe? Depois de dizer isso, os numerosos Saiyajins deram um passo à frente e cercaram Xiaya. Ele está me tratando como um intruso e Xiaya achou isso ridículo. No entanto, Xiaya sabia que se ele estivesse na mesma posição e um estranho entrasse no planeta Ongshan sem motivo, ele também teria feito o mesmo. Não entenda mal, eu não sou seu inimigo. Estou aqui apenas para tirar a Super Dragon Ball. Apontando o dedo para a Super Dragon Ball ao lado, Xiaya disse com um sorriso. No entanto, isso só provocou a sua ira. Um Saiyajin mal-humorado disse com raiva. Você ainda está dizendo que não é um intruso? O planeta Cristal é o lugar onde nós Saiyajins treinamos em combate. Depois de dizer isso, os Saiyajins pareciam estar prestes a sitiar Xiaya. Os Saiyajins do Universo 6 estavam comprometidos em manter a paz no universo, assim como os Saiyajins do planeta Ongshan sob a liderança de Xiaya. No entanto, em comparação com os Saiyajins do planeta Ongshan, os Saiyajins do planeta Sadala estavam mais em harmonia com a ordem do universo. Da mesma forma, eles também tinham mais responsabilidade pela manutenção da paz do universo, por isso geralmente tinham requisitos mais elevados de treinamento. O ambiente geológico super forte do cristal Dragon Ball era seu excelente local de treinamento, então não havia necessidade de se preocupar com a destruição do local. No entanto, Xiaya não se importou com isso. Para sua filha Mei Fei, ele teve que tirar a Super Dragon Ball. Neste momento, Xiaya levantou a cabeça e uma luz fria de tirar o fôlego brilhou em seus olhos negros. De repente, uma aura violenta varreu e todo o céu estrelado tornou-se instável. Ao sentirem os movimentos que abalaram o mundo, os Saiyajins ficaram chocados. O líder Saiyan perguntou rapidamente: Excelência, você realmente veio apenas para tirar este planeta de cristal? Claro! Ao ouvir a resposta de Xiaya, o líder Saiyajin se viu em um dilema. Com a força que Xiaya demonstrou, os Saiyajins obviamente não poderiam lidar com ele, mas não estavam dispostos a entregar o planeta de cristal a ele assim. Eles não estavam dispostos a fazê-lo porque ganharam um excelente campo de treinamento após obterem este misterioso planeta. O que devo escolher? O líder estava preocupado. Ele sentiu uma pressão intensa do corpo do homem desconhecido. Ele sabia que mesmo todos os Saiyajins juntos não seriam necessariamente páreo para ele, mas o orgulho inato de um Saiyajin o fazia não querer admitir a derrota. Vendo a hesitação da parte contrária, Xiaya não se importou mais com seus pensamentos. Ele imediatamente empurrou a palma da mão para frente. De repente, uma barreira espessa apareceu do nada e pressionou os Saiyajins, empurrando-os à força para longe. Depois disso, sem se importar com suas reações, Xiaya imediatamente usou a habilidade espaço-tempo para começar a mover o superplaneta. Os Saiyajins, como se tivessem sido atingidos por uma onda monstruosa, foram empurrados para longe antes que pudessem reagir. Neste momento, a cena que se desenrolou diante deles seria difícil de esquecer pelo resto de suas vidas. Ualá! Eles viram uma luz densa e cintilante cobrir de repente a superfície do planeta cristalino. A luz prateada brilhou de repente e então todo o planeta desapareceu do universo sem qualquer sinal. Ao mesmo tempo, o homem misterioso também desapareceu. O que está acontecendo? O planeta cristal realmente desapareceu. Realmente. Todos os Saiyajins começaram a falar ao mesmo tempo. Nesse momento, o líder começou a suar frio na testa e começou a se alegrar em seu coração. Felizmente, aquela pessoa não tinha mais intenções em relação a nós. Caso contrário, contando com sua força, nossa raça Saiyan pode ter encontrado um desastre. O líder não imaginava as consequências de provocar alguém tão poderoso, mas imaginava que definitivamente não seria bom para a raça Saiyajin. Se Xiaya soubesse que os outros Saiyajins estavam inquietos por causa de suas ações, ele definitivamente se divertiria. Como ele poderia prejudicar os Saiyajins quando ele também era um Saiyajin? Porém, neste momento, Xiaya não teve tempo para se preocupar com os sentimentos dos outros. Embora o poder sobrenatural de Whis pudesse manter Mei Fei em um estado infantil normal por um ano, Xiaya ainda estava com pressa. Ele queria resolver as doenças do corpo de sua filha o mais rápido possível. Depois de colocar a primeira Super Dragon Ball em um local apropriado, Xiaya continuou procurando a segunda e a terceira. Cerca de 1 hora depois, 3 Super Dragon Balls flutuavam juntas de forma ordenada. Agora, restava apenas uma Super Dragon Ball. Do local mostrado no radar de Dragon Ball, a última Super Dragon Ball está na área sul. Comparando com o mapa estelar em sua mente, Xiaya murmurou e instantaneamente se teletransportou para a área sul. Mundo Sagrado dos Kai. Vados apareceu na frente do Supremo Kai do Universo 6. O Supremo Kai de pele verde era obeso e costumava dormir. O gordo Supremo Kai, vestindo uma fantasia vermelha de Supremo Kai, parecia uma cebola redonda. Senhorita Vados, por que você veio? Supremo Kai Fuva bocejou como se ainda estivesse sonolento. Mesmo enfrentando o respeitado Vados, ele ainda agia assim. Vados disse: Supremo Kai, espero que você possa me fazer um favor e encontrar os especialistas do Universo 6. Tudo bem. Supremo Kai Fuva estava com preguiça de perguntar um motivo. Ele pediu diretamente ao seu atendente que encontrasse a informação e a entregasse a Vados. Senhorita Vados, está aí a lista de todos os especialistas poderosos do Universo 6. Obrigado. Após receber a lista, Vados agradeceu educadamente. Vendo o Supremo Kai Fuva sendo o mesmo de sempre, ela sorriu levemente e deixou o mundo sagrado dos Kai. O Supremo Kai de pele verde observou Vados sair e rapidamente deitou-se na grama preguiçosamente. Em pouco tempo ele começou a cochilar. Supremo Kai Fuva era bastante preguiçoso. Ele não se importava com nada além de dormir o dia todo. Xiaya continuou ocupada no mundo mortal. Logo, ele coletou todas as 4 Super Dragon Balls.
Ele levantou os dedos e contatou Viz usando o time Ring. Depois de um tempo, Viz e Vados chegaram simultaneamente ao céu estrelado do mundo mortal. Xiaya, já que você reuniu as Dragon Balls tão rapidamente, vou mandá-lo de volta ao universo 7, disse Vados friamente. Obrigado, disse Xiaya sinceramente. Vados acenou com a cabeça, olhou para Viz e continuou. A propósito, tenho uma coisa para lhe contar. De acordo com a sugestão de Viz, depois de terminar de utilizar as Super Dragon Balls, você retornará ao universo 6, e eu providenciarei alguns oponentes para você. Realmente. Ao ouvir as palavras de Vados, Xiaya primeiro ficou perplexo e depois disso ficou surpreso. Ele não pôde deixar de ficar muito feliz. Ficou claro que Vados pretendia treiná-lo. Embora já fosse raro ele ter um excelente professor como Viz, se Vados também estivesse disposto a treiná-lo, ele seria capaz de absorver a força de ambos. Além disso, era exatamente isso que Xiaya queria. Vados e Viz eram os especialistas mais fortes do universo 6 e do universo 7, então, se eles o considerassem altamente, Xiaya sabia que isso estava definitivamente relacionado à sua identidade como o executor do tempo. Ele refletiu. Parece que eles esperam deixar para trás uma rota de fuga para seu próprio universo. Mas isso também era o que Xiaya queria. Como diz o ditado, cada um pega o que precisa. Vamos, mas primeiro vamos trazer as Super Dragon Balls para o universo 7. Neste momento, Viz tossiu levemente e disse. Xiaya voltou a si e assentiu repetidamente. Então, ele viu Viz e Vados moverem levemente o cetro ao mesmo tempo. Ondulações ilusórias se espalharam em todas as direções e levantaram 2 raios de luz coloridos. A luz brilhou e 2 raios coloridos entraram no vazio, trazendo consigo as 4 Super Dragon Balls e Xiaya. Quando reapareceu já estava no universo 7. Viz, as outras 3 Super Dragon Balls estão na fronteira do universo. Xiaya sorriu. Seu humor era muito bom. Viz disse, vá sozinho e lembre-se de voltar aqui depois de fazer seu desejo. Depois de chegar ao universo 7, Xiaya não precisou da ajuda de Viz e Vados para mover as Dragon Balls. Ele poderia usar a transmissão instantânea para trazer as Super Dragon Balls junto com ele. Assim, Xiaya acenou com a cabeça para Viz e Vados e rapidamente trouxe as 4 Super Dragon Balls para se encontrar com Myers e outros. Do outro lado, Myers esperou silenciosamente no espaço por um longo tempo. Finalmente, o plano vazio ondulou como a água do lago, e 4 enormes planetas perfuraram o vazio e apareceram lentamente. As 4 Super Dragon Balls rapidamente ecoaram com as outras 3 Super Dragon Balls, emitindo sons baixos e estridentes. Zumbir, zumbir, zumbir. Capítulo 406 Deus Dragão aparece. Xiaya, você está de volta. Estas são as Super Dragon Balls restantes? Quando ela viu Xiaya aparecer, Myers correu e gritou enquanto apontava para as 7 esferas do dragão brilhantes no vazio. Sim. Xiaya olhou para as Super Dragon Balls dispostas em círculo e disse, vai e traga Mei-Fei. Vou me preparar para convocar o Super Shenron aqui. Ok. Myers não hesitou e imediatamente se teletransportou de volta ao planeta Ongshan. Poucos minutos depois, Myers voltou com Mei-Fei nos braços. Xilin também seguiu Myers. Ela olhou surpresa para Super Dragon Balls quando se aproximou. Ela e Myers cooperaram para proteger Mei-Fei usando o Ki. Xiaya, vamos começar. Myers disse em voz baixa e olhou à distância junto com Xilin. Havia uma pitada de curiosidade e um pouco de nervosismo em seu rosto delicado. Xiaya sorriu ao olhar para Myers, e então fez todos os Saiyajins recuarem antes de observar as enormes Super Dragon Balls. Neste momento, na vasta extensão do espaço sideral, as 7 enormes esferas do dragão colocadas juntas formavam uma cena majestosa. Respirando fundo, Xiaya gritou na linguagem divina, saia, Deus Dragão. Por favor, realize meu desejo. A voz de Xiaya passou pelo vazio e foi transmitida. Estrondo. As Super Dragon Balls se acalmaram e a oscilação anterior parou de repente, como se tivessem adormecido. No entanto, após um período de fermentação, o estrondo do trovão ressoou no universo, e uma aura vasta e sagrada se espalhou instantaneamente pelas inúmeras galáxias. Semelhante à primeira vez em que Super Shenron foi convocado, as Super Dragon Balls rapidamente explodiram com um brilho infinito como uma estrela. Os raios dourados entre as Super Dragon Balls se atraíram mutuamente e gradualmente se espalharam pelo espaço sideral. A cor do mundo inteiro mudou repentinamente, e uma vasta e sagrada luz dourada fez com que uma cena majestosa aparecesse. GRRRRR. Um rugido veio dos tempos antigos. Super Shenron apareceu e depois cresceu cada vez mais até que cada uma de suas escamas ficou tão grande quanto uma galáxia em forma de espiral. Neste momento, numerosas galáxias em forma de espiral flutuavam ao redor de Super Shenron como poeira, seu tamanho comparável ao tamanho de uma escala no corpo de Super Shenron. Super Shenron desenrolou ambas as suas asas douradas, sua aparência semelhante a um dragão alado da chuva. De repente, com um assobio, engoliu as numerosas galáxias. Xiaya e outros também foram engolidos por Super Shenron junto com as galáxias e chegaram dentro de seu corpo. Havia um oceano dourado embaixo e estrelas brilhantes e coloridas flutuando. Neste momento, uma imagem ilusória de Shenron apareceu. Humano, fale o seu desejo. O dourado Shenron falou na linguagem divina, sua voz alta e estrondosa quase quebrando seus tímpanos. Parados à distância, Xilin e Myers olharam para ele com expectativa. O majestoso Super Shenron deu-lhes grande confiança. Xiaya se acalmou e disse na linguagem divina, Golden Shenron, por favor, deixe minha filha Mei-Fei dominar o poder do lendário Super Saiyan, para que ela não perca o controle por causa disso. Depois de dizer isso, Xiaya esperou em silêncio. Ele acreditava que um assunto tão pequeno não representaria um problema para Super Shenron. Com o poder do Super Shenron, até mesmo o corpo de um deus Super Saiyan pode ser facilmente alterado, então não deve ser difícil dominar o poder do lendário Super Saiyan.
Com certeza, após um silêncio momentâneo, Super Shenron abriu sua boca enorme e deu uma resposta que satisfez Xiaia. Esse desejo é muito fácil. As palavras casuais eram como um riacho claro, eliminando a tristeza e a inquietação que se acumularam por muito tempo no coração de Xiaia. Preocupar-se com sua família tornou-se inconscientemente a maior obsessão no coração de Xiaia. Depois de dar a Myers o gesto de sucesso, eles esperaram que Shenron exercesse seus poderes divinos. Bang! Os enormes olhos de dragão de Super Shenron de repente se iluminaram com uma luz carmesim, e como um laser, a luz cobriu todo o universo 7 na cor carmesim. Pouco depois, um denso raio de luz vermelha caiu sobre o corpo de Mei Fei, e o bebê mostrou um sorriso sereno. Ela acordou e riu. Myers viu e não pôde deixar de sorrir feliz. Humano, seu desejo foi realizado. Depois de dizer isso, Super Shenron ficou em silêncio, mas não se transformou em Super Dragon Balls e desapareceu como de costume. Justamente quando Xiaia estava profundamente confuso, a enorme mandíbula de Super Shenron tremeu de repente e uma voz diferente soou, ainda usando a linguagem divina. Ei, humano do Universo 7, você realmente pode fazer bolas de dragão. Lembro que apenas Namekuseijins do Universo 7 tem essa habilidade. Ah, então você usou o poder da Super Dragon Balls. Esse som era igualmente alto e claro, mas comparado à voz artificial de Super Shenron, era um pouco mais humano. Essa voz, alguém está controlando Super Shenron? Xiaia imediatamente percebeu isso e ficou extremamente chocado. Até mesmo Super Shenron pode ser controlado? Deus Dragão Zalama. A mente de Xiaia tremeu e ele gritou involuntariamente. Esse sou eu. Humano, você está interessado em vir ao meu mundo do dragão no futuro? É um paraíso pertencente à raça dos dragões. Por que você tem o poder do reino do tempo? A voz fez uma pausa e disse, perdendo o interesse. Esqueça. Supremo Kai do tempo já está um passo à frente. Enquanto Xiaia ainda estava distraído, a voz tornou-se gradualmente fraca antes de desaparecer. Depois que o controle desapareceu, Super Shenron se transformou em raios de luz brilhantes de acordo com o procedimento estabelecido nos tempos antigos e desapareceu diante dos olhos de Xiaia como uma ilusão. Depois que o Oceano Dourado se quebrou e desapareceu, todas as galáxias retornaram à sua posição original. As 7 Super Dragon Balls giraram no céu por um tempo antes de se dispersarem rapidamente, voando em direções diferentes. 3 deles passaram pela barreira do universo e voaram em direção ao universo 6, e 4 permaneceram no universo 7. O número disperso foi exatamente o oposto do tempo anterior. Observando as Super Dragon Balls voarem para longe, o choque no coração de Xiaia não diminuiu por muito tempo. O Deus Dragão Zalama apareceu agora há pouco? Embora tenha sido apenas através da voz de Shenron, Xiaia achou difícil acreditar que inesperadamente teve a oportunidade de ouvir a voz do Deus Dragão. Dragon God Zalama quer que eu vá para o Dragon World no futuro? Onde fica isso? E o reino do tempo que ele mencionou? Refere-se ao nível acima do Supremo Kai do tempo? Xiaia ainda não conseguiu entrar em contato com isso. Por isso Xiaia ponderou sobre outra coisa. As superesferas do dragão foram criadas pelo deus dragão Zalama no ano 41 do calendário divino, e então foram espalhadas no universo 6 e no universo 7. A partir dos escritos do calendário divino, Xiaia não sabia se o chamado calendário divino indicava o sistema de calendário de Zenon ou se referia ao sistema de calendário do deus dragão Zalama. No entanto, olhando para o método de numeração no grande calendário de Zenon, será que alguém pode ter seu sistema de calendário depois de subir para a posição mais alta? Xiaia não estava claro. No entanto, Xiaia balançou a cabeça e jogou essas coisas irrelevantes na nuca, e então voltou a olhar para a filha. Quer fosse Dragon God ou Zeno, o que mais importava para Xiaia agora era sua filha. Ao ver Mei Fei dormindo pacificamente nos braços de Myers, Xiaia ficou de bom humor. Xiaia, olha, Mei Fei voltou ao normal. Pode-se dizer que Mei Fei lucrou com um desastre. A força de um Super Saiyan lendário não é brincadeira. Enquanto cresce, ela não encontrará obstáculos até o reino do Deus Super Saiyan, disse Xiaia enquanto brincava com a criança. De acordo com a teoria de Whis, um Super Saiyan lendário era a versão demonizada de baixo nível do Deus Super Saiyan e pertencia ao estado demoníaco. Pelo menos antes de crescer para o reino do Deus Super Saiyan, Mei Fei terá uma jornada tranquila. Quanto a saber se ela atingirá o nível de Deus Super Saiyan no futuro, isso dependerá de seus esforços. Myers assentiu alegremente e disse, devemos treiná-la adequadamente. Shilin cobriu a boca e disse provocativamente, como a irmã mais nova deles, Mei Fei, é excelente demais, a pressão sobre Xian e Shili certamente será grande. Sim. Depois de resolver o problema de seu filho, a pedra no coração de Xiaia e de outros caiu, e eles não puderam deixar de brincar alegremente. Capítulo 407 Capítulo 1. Assim que o assunto de Mei Fei for resolvido, Xiaia poderá finalmente colocar a pedra em seu coração. Depois ele e os outros retornaram ao planeta Ongshan, após o que colocaram Mei Fei de volta na câmara de incubação com suas próprias mãos. Olhando para seus 3 filhos flutuando na solução nutritiva, Xiaia sentiu-se muito satisfeito com sua vida atual. Embora Dragon Ball World seja um mundo que contém aqueles com poder de batalha de alto nível, é possível que alguém desconhecido com a habilidade de destruir o céu possa aparecer a qualquer momento, mas como alguém que tinha habilidade de luta de alto nível, Xiaia não é. Medo disso. Seu tempo de fraqueza já havia acabado e o futuro só o favoreceria. Olhando para seus 3 filhos na câmara de incubação, ele estava com certa expectativa em seu coração sobre como seus filhos cresceriam. Mais tarde, a família de Adri veio e quando souberam que o problema de Mei Fei havia sido resolvido, seus corações relaxaram.
Xiaya de repente lembrou que precisava ir para o Universo 6 para treinar. A propósito, Vados e Viz me disseram que depois que eu terminar de usar as super esferas do dragão, terei que entrar no Universo 6 para um treinamento de combate real. Posso ficar fora por um tempo. Você está indo embora? Shilin franziu a testa, decepção escrita em seu lindo rosto. Pode levar vários anos. Podemos ir juntos? Receio que não, o nível é diferente. É melhor você treinar no Universo 7. Xiaya balançou a cabeça enquanto explicava. Se Shilin e Myers também pudessem ir para o Universo 6 para receber treinamento, seria o melhor, mas Xiaya pediu isso a Vados, mas foi rejeitado. Vados concordou em treiná-lo no passado, o que já era o máximo que ela podia tolerar. Ok, então também teremos que nos esforçar quando você for treinar. Caso contrário, ficaremos muito atrás de você. Myers, que já era maduro, não incomodava Xiaya como costumava fazer. Em vez disso, ela fez uma jogada inteligente. Xiaya acenou com a cabeça e disse, um pouco envergonhado, quando eu não estiver aqui, confiarei as crianças a você. Você pode ir treinar sem preocupações. Cuidaremos bem de tudo aqui. Eles sabem que a força deles não estava perto da de Xiaya. Os instintos naturais de um Saiyan os obrigaram a buscar força. Esses genes estavam enterrados profundamente em seus ossos. Até Shilin e Myers ansiavam por se tornar fortes. Então, eles endireitaram o colarinho de Xiaya em compreensão e o deixaram sair sem nenhuma preocupação. Depois de almoçar com Shilin e Myers, Xiaya se teletransportou para o lado de Vados. Xiaya não estava preocupado com o Universo 7. Nesta fase do trabalho original, a força do planeta Onshan era suficiente para lidar com qualquer problema que pudesse encontrar. Se encontrasse um inimigo realmente poderoso, embora fosse inútil esperar que Viz ajudasse, Shilin e os outros ainda poderiam passar uma mensagem para ele através de Viz. Acredito que posso voltar no tempo. Após a saída de Xiaya, Shilin e Myers também começaram a se exercitar, na tentativa de recuperar a força física. Depois de algum tempo de adaptação, iniciaram treinos regulares e aumentaram gradativamente a intensidade do exercício físico. O tempo voou, os anos passaram como um rio. Os dias chatos passaram. Em certa manhã na terra, um farfalhar ecoou na grama do Monte Pauzu. Um garoto vestindo uma fantasia dourada e um chapéu carmesim saiu correndo da grama, correndo de um lado para outro, levantando uma nuvem de poeira. Quando o garoto de cabelo roxo claro avistou os pássaros voando no céu, seus olhos violentos se arregalaram e os cantos de sua boca se curvaram enquanto ele corria feliz. Do outro lado do Monte Pauzu, Piccolo, que usava uma capa branca e um chapéu, estava sentado de pernas cruzadas no topo da montanha, enquanto soprava uma brisa suave. De repente, Piccolo abriu os olhos e uma aura vigorosa e gelada explodiu de seu corpo. Sua aura se transformou em um redemoinho, fazendo com que sua capa emitisse um som estrondoso. Quem é esse? Piccolo bufou friamente e seus olhos emanaram uma luz fria. Seus braços formaram um arco no vazio. De repente, um violento furacão foi produzido, a pressão atmosférica mudou abruptamente e os galhos das árvores e a grama se curvaram para o lado. Voxox, um garotinho com cauda marrom saiu dessa. Com certeza. Os olhos de Piccolo brilharam antes de se fecharem enquanto ele retomava sua meditação. Embora ele tenha dito indiferentemente, Gohan, por que você está aqui de novo? Hehe, tio Piccolo, venha brincar comigo? Problemático. Piccolo recusou firmemente. Ele teve que gastar muito tempo para superar Goku. Onde ele conseguiria tempo para brincar com esse pirralho fedorento? Gohan resmungou ao perceber que Piccolo não iria brincar com ele, então Gohan foi deitar em cima dele. Várias veias azuis apareceram na testa de Piccolo e ele abriu os olhos com raiva. Ele cerrou os dois dentes demoníacos e gritou, vá embora. Ele agarrou os pezinhos do pequeno demônio e o jogou do penhasco, mas algum tempo depois, Gohan subiu novamente. Esse Goku, você realmente permitiu que seu filho viesse e me incomodasse, Rei Piccolo, para conquistar o mundo? Odioso. Piccolo rugiu com raiva. Do outro lado do Monte Pauzu, Goku, que usava um traje de treinamento pesado, trocava dicas com Kuririn. Quando os dois ouviram o rugido furioso de Piccolo vindo do topo da montanha, eles pararam o que estavam fazendo. Gohan correu para encontrar Piccolo novamente e Kuririn disse impotente. Sim, é realmente uma dor de cabeça. Goku coçou a cabeça. Bulma me pediu para não deixar Gohan se aproximar de Piccolo, mas aquele pirralho não escuta nada. Ei, onde Bulma esteve nos últimos 2 dias? Ela não viria, como sempre. Ela fez uma viagem com Tiggs. E a propósito, você participará do Torneio Mundial de Artes Marciais da próxima semana? Kuririn, que acabará de se lembrar que o dia do Torneio de Artes Marciais havia chegado tão rápido, perguntou apressadamente. A atual atmosfera da prática de artes marciais na Terra era muito pesada. O Torneio Mundial de Artes Marciais, que acontecia a cada 3 anos, atraiu a atenção de inúmeras pessoas. Muitos jovens e artistas marciais sonhavam em mostrar suas habilidades no torneio de artes marciais para alcançar fama instantânea. À medida que o número de participantes aumentou, a estrutura do torneio de artes marciais também mudou. A partir do próximo torneio, o número de pessoas em partidas ao ar livre aumentou de 8 para 32. Eu não vou. Minha irmã, Elise, disse que virá com algumas amigas. Pretendo comparar notas com eles, Goku disse enquanto balançava a cabeça. Se ele tivesse a chance de lutar contra uma especialista como Elise, onde Goku encontraria tempo para participar do Torneio Mundial de Artes Marciais? Kuririn sorriu. Então, desta vez só eu e Yancha participaremos da competição? O campeão é quase certo. Não se esqueça que também existe Tin Xinyan. E se ele voltar? O rosto de Kuririn ficou rígido e ele respondeu com raiva. Isso não seria muita coincidência? Haha. É difícil dizer. Após sua primeira participação no Torneio Mundial de Artes Marciais, Tin Xinyan desapareceu por vários anos. Eu me pergunto onde Xiaya o levou para treinar. Eu realmente quero lutar com ele de novo. Goku suspirou de emoção.
nas profundezas do universo, em um local não muito longe da Terra. Uma nave espacial de formato estranho viajava em alta velocidade, de planeta em planeta. Ele se movia desordenadamente como se estivesse escapando de alguma coisa. Chefe Ayer, escapamos muito longe. Eles não deveriam ser capazes de alcançá-lo, certo? Um feio homem lagarto roxo perguntou ao chefe sentado em uma cadeira. Os olhos do chefe, que se chamava Ayer, piscaram, mas ele ainda não estava aliviado e pediu: vá mais um pouco em uma direção remota. Desta vez a Freyesa Corp não poupará ninguém. Não estaremos seguros até escaparmos para longe. O homem lagarto roxo revirou suas pupilas verticais douradas, mas assentiu, após o que procurou apressadamente por um lugar mais remoto. Este incidente foi causado por algo que aconteceu há 2 anos. Quando Freyesa retornou e reconstruiu a Freyesa Corp, os bons dias de todos os membros rebeldes e líderes de todas as forças na área norte chegaram ao fim. Durante a expansão da Freyesa Corp, eles passaram o dia todo ansiosos, preocupados com o cerco e aniquilação da Freyesa Corp. Nos últimos 2 anos, muitos campos estelares caíram nas mãos de Freyesa. Além de alguns campos estelares remotos que ainda estavam calmos, a maioria dos planetas ficou inquieta. O homem lagarto chamado Ayer era o chefe dos Star Pirates. No seu auge, ele governou mais de 10 planetas de nível intermediário e detinha imenso poder. No entanto, depois que Freyesa começou a expurgar as forças, os bons dias de Ayer chegaram ao fim. Agora eles estão sendo perseguidos por um cara chamado Kui, que era um ser poderoso da Freyesa Corp com mais de 15.000 Battle Power. Ayer se considerava um grande especialista, mas não era nada comparado a Kui. Depois que Kui roubou alguns planetas dele, Aya e mais 1.000 subordinados embarcaram em uma nave espacial e fugiram. Chefe Ayer, olhe, existe um planeta de baixo nível chamado Terra que está 2 meses à nossa frente. Está em um lugar remoto. Além da água e dos seres vivos, não há nada de valor ali. Se nos escondermos lá, definitivamente não seremos encontrados. O homem lagarto subordinado apontou para um planeta azul água na tela. Terra? As pupilas verticais douradas de Ayer olharam para a tela. Pessoas como Ayer, que já eram suzeranos há algum tempo, não gostavam de se esconder em planetas de baixo nível, mas ser alvo de Freyesa e perseguido por bandidos lhes dificultava. Além disso, havia numerosos planetas de baixo nível que também poderiam servir como uma boa cobertura. Depois de pensar um pouco sobre isso, Aya se decidiu. Vamos lá. Embora o planeta não tenha muito valor, vamos capturá-lo primeiro. Sim. Ao receber a ordem, a nave mudou imediatamente de rumo e voou em direção à Terra. Muitas organizações como os piratas Ayer Star foram forçadas ao exílio. Na área norte não existiam forças mais estáveis. Eles se renderam à força Freyesa ou foram completamente exterminados. Capítulo 408 Pequeno Anjo Kuzu. Enquanto os piratas estelares Ayer voavam em direção à Terra, bem longe deles, Kui inspecionava sua vizinhança em uma nave espacial enquanto atacava continuamente planetas primitivos. Sob a pressão de seu poderoso poder de batalha, que era de mais de 15.000, a resistência dos aborígenes foi inútil. Eles foram suprimidos diretamente por Kui tão facilmente quanto esmagar ervas daninhas secas. Mais um planeta foi suprimido. Eu contribuí com 13 planetas para o rei Freyesa. Ainda não é suficiente. Kui murmurou para si mesmo enquanto estava sentado na cabine. Kui era um alienígena de pele índigo com 2 antenas nos cantos da boca. Havia um pedaço tubular de carne em forma de respiradouro em ambos os lados da cabeça. Seu poder de batalha atual era de cerca de 16.800. Kui e Vegeta eram inimigos jurados. Kui achava Vegeta desagradável aos olhos, mas nesses últimos anos Vegeta estava ficando ainda mais forte. Assim, ele só poderia enterrar a insatisfação em seu coração, não ousando revelá-la. Kui temia Vegeta, então fazia um desvio toda vez que o via. Atualmente Kui estava construindo conquistas sem parar na esperança de que o rei Freyesa pudesse tirá-lo de sua situação difícil no futuro. Como o sinal dos piratas Ayer Star desapareceu. Ao notar o desaparecimento do sinal representando os piratas estelares Ayer na tela, Kui fez uma careta e o ignorou. Ele se virou para contar o número de planetas na tela. 1, 2, 3, 4. Ainda existem 11 planetas de baixo nível aqui. Planeta Sishui. Comece a partir deste alvo. Kui tocou seu queixo. Ele estava preparado para passar alguns anos conquistando todos os 11 planetas. Nas profundezas do céu noturno, as estrelas brilhavam. A nave de Vegeta estava ancorada em um planeta laranja. Este local tinha uma fortaleza ocupada por Freyesa, e era usado como posto avançado na parte sul da área norte. Nessa época, Vegeta estava treinando usando o Saibamen da nova geração. Com um som alto, a cabeça do Saibamen foi quebrada e uma substância roxa e fluida espirrou no chão. Depois de limpar as mãos, Vegeta bufou com desdém e saiu da cabine experimental. Pai. Enquanto estava do lado de fora, Nappa bateu palmas e disse: Vegeta, você está ficando cada vez mais poderoso. Esta nova geração de Saibamen tinha um poder de batalha médio de 5.000, mas você o matou sem esforço. Vegeta olhou para Nappa e assentiu levemente. Ele então disse com uma voz indiferente: este pequeno poder de batalha ainda está longe de ser suficiente. Vamos, iremos desafiar alvos mais poderosos. Vegeta, você vai realizar missões? Nappa perguntou de repente. Vegeta ergueu as sobrancelhas com desdém e deu um sorriso maligno. Missão? Por que eu me tornaria escravo de Freyesa? Eu estou saindo para ficar ainda mais forte e então matar Freyesa com minhas próprias mãos. Vegeta rosnou sua voz gelada e implacável. Porém, neste momento, Vegeta ainda estava longe do objetivo de matar Freyesa. Nappa tremeu de medo. Em um momento ele se lembrou do horror de Freyesa e no momento seguinte, ele pensou na recente melhora na força dele e de Vegeta finalmente. Nappa respirou fundo e acompanhou os passos de Vegeta. 50.000 Battle Power estão longe de ser suficientes. Eu preciso ficar mais forte. Vegeta caminhou na frente enquanto pensava interiormente.
Sem nenhum bom método de treinamento e apenas lutando continuamente, Vegeta alcançou 50.000 Battle Power. Ele foi a primeira pessoa do planeta Vegeta desde os tempos antigos a conseguir esse feito. A dimensão superior do Universo 7. Com uma expressão séria, Krillin e Myers adotaram uma postura de combate. Eles ficaram em frente a Whis. Enquanto enfrentavam Whis, eles não ousaram baixar a guarda. Whis sorriu calmamente e caminhou lentamente em direção a eles. Ele não tinha a menor aura em seu corpo. Krillin e Myers só podiam confiar nos olhos nus para perceber isso. Porém, como a velocidade dos olhos nus poderia acompanhar os movimentos de Whis? Bang! Whis apareceu de repente ao lado de Krillin como um fantasma, estendeu a palma da mão e colocou-a no ombro dela. Então Whis exerceu força, fazendo com que Krillin voasse para fora. Após uma série de passos rápidos, Myers também foi lançado voando. No céu, depois de virar várias vezes, Krillin e Myers pousaram no chão. As duas mulheres encostaram-se uma na outra, eles pareciam estar pensando. Seus olhos negros continuaram girando e então olharam para Whis com uma expressão séria. Vendo as duas mulheres entrarem gradualmente nesse estado, Whis sorriu indiferentemente, e então sua figura desapareceu de sua linha de visão novamente. Uau! Para atender à força de Krillin e Myers, ele já havia reduzido sua força a um nível muito baixo. Outro ataque. Então, os dedos dos pés tocaram o chão. Bang! A poeira levantou e o chão tremeu. Krillin e Myers voaram para fora, e o lugar onde estavam anteriormente parecia como se um enorme martelo o tivesse esmagado, enquanto rachaduras semelhantes a aranhas se espalhavam em todas as direções. Os olhos de Krillin e Myers brilharam com uma luz brilhante. Eles ficaram felizes por escapar do ataque. No entanto, a felicidade deles durou pouco. Embora tivessem escapado do primeiro ataque, não conseguiram escapar do próximo. Bang! Bang! Eles voaram com expressões pálidas e afundaram profundamente em uma enorme cratera. Neste momento, eles ouviram a voz indiferente de Whis. Seu corpo obviamente não consegue acompanhar seus pensamentos. Não use seus olhos para observar. Às vezes, você também pode tentar transformar seus movimentos nos instintos do seu corpo. Whis os ensinou diligentemente. Havia muitas habilidades desconhecidas no universo, e houve momentos em que sentir o que pode não ter necessariamente um bom efeito. Se fossem demasiado dependentes dele, então, tal como a maioria das pessoas no universo que dependiam de detectores, perderiam gradualmente alguns dos seus potenciais. Por mais alta que fosse a montanha, sempre havia outra mais alta. Nos estágios iniciais, o uso do que poderia melhorar as habilidades das artes marciais. Contudo, nas fases posteriores, preferem regredir. É claro que tudo isso era material de altíssimo nível e as formas de vida comuns podem não entrar em contato com elas. No entanto, Krillin e Myers eram diferentes. Enquanto estivessem com Xiaya, eles encontrariam uma variedade de personagens bizarros no futuro. Além disso, Whis ensinava artes marciais mais profundas que eram muito úteis para eles. Então, Whis começou a treinar a consciência de combate de Krillin e Myers e como perceber o ritmo de uma batalha. Felizmente, Krillin e Myers eram excelentes guerreiros como uma esponja, absorvendo gradualmente o conhecimento de Whis. Lado do Universo 6. Xiaya continuou desafiando os fortes especialistas de acordo com a lista fornecida pela Vados. Embora fosse apenas uma troca de pontos e não uma batalha de vida ou morte, Xiaya ainda sentia que sua força estava melhorando constantemente. Parecia que ele havia retornado ao árduo treinamento de sua infância mais uma vez. Este era um sentimento caloroso que ele não sentia há muito tempo. Depois de entrar no Full Power Super Saiyan 2, Xiaya sentiu que havia entrado em um estado perfeito. Então, ele despertou sua energia para tentar romper a barreira do Super Saiyan 3, mas a barreira era extremamente firme. Porém, mesmo depois de passar muito tempo, ele não conseguiu ter sucesso. Desamparado, Xiaya só poderia continuar a polir seu corpo. Ualala! Depois de completar mais um desafio, Xiaya apareceu no mundo do Deus da Destruição. Nesse momento, o Deus da Destruição, Champa, já havia adormecido e normalmente Vados deveria estar sozinho. Porém, quando Xiaya voltou, descobriu que não era assim. Nesse momento, havia um garoto baixo e magro ao lado de Vados. Era uma menina com menos de 1,2 metros de altura e com uma única trança lateral trançada. Ela estava vestindo um manto divino roxo e preto, e uma auréola azul flutuava em seu pescoço. Essa garotinha também é um anjo? Xiaya ponderou. Mas existe uma criança tão pequena entre os anjos? Xiaya recordou as informações sobre os 12 universos que Whis lhe contará no passado. Esta pequena Loli é o anjo do universo 10. Parece que ela se chama Kuzu. Recordando a informação em sua mente, Xiaya determinou. Neste momento, o anjo Loli também avistou Xiaya, e ela perguntou a Vados ao lado dela. Irmã Vados, quem é esse humano e por que ele está no planeta do Deus da Destruição? Ele é um trainee do time Enforcer do Universo 7 e atualmente está no Universo 6 para treinamento, apresentou Vados com uma voz fria. Ao ouvir isso, os olhos de Loli Angel Kuzu se iluminaram, e ela circulou ao redor de Xiaya com interesse enquanto arrastava seu cetro, como se quisesse encontrar algo em seu corpo. Depois de um tempo, os olhos azul acinzentados mostraram decepção quando ela disse, não há músculos nenhum. Ele não parece um especialista. Xiaya ficou surpresa demais para pronunciar uma palavra. Como um especialista pode ser determinado por seus músculos? Então, só um homem com músculos é um especialista. Xiaya de repente sentiu que havia algum problema com as 3 visões deste Loli Angel. Capítulo 409 Você realmente compreendeu sua força?
O anjo do universo 10 se chamava Kuzu. Ela era a mais jovem dos anjos dos 12 universos, e por ser jovem asterisco, não era calma e serena como Vados ou Vis. Um bom exemplo disso foi quando ela disse que Xiaya não tinha músculos. Para ser honesto, embora a constituição de Xiaya fosse magra, não era que ele não tivesse músculos. Acontece que ele não tinha músculos nodosos como os de um fisiculturista. Vados disse desamparado. Kuzu, quantas vezes eu já te disse, não há relação entre ser um especialista forte e um homem musculoso. O anjinho assentiu e de repente disse, mas hoje em dia, homens musculosos são bastante populares. Se você tem músculos, então você tem força. Hunshi-sama disse isso. Vados ficou pasmo por um tempo, sentindo que suas palavras foram ineficazes. Ela usou os dedos para acariciar a testa e disse com uma voz fria, não dê ouvidos a Hunshi-sama. Você é um anjo, então deve ter a capacidade de julgar as coisas por si mesmo. Por que esses caras do universo 10 são todos musculosos e sem cérebro? Foi realmente apropriado enviar Kuzu para lá? Vados de repente teve algumas dúvidas. O deus da destruição do universo 10, Hunshi, é realmente. Ele se recusa a usar seu cérebro. Em vez disso, ele usa seu corpo para considerar todas as suas ações. Talvez eu devesse deixar Kuzu ir para o universo 11 e deixar Angel Margarita educá-la adequadamente. Vados hesitou. Mais tarde, Vados apresentou a Xiaya. Esta criança é Angel Kuzu do universo 10. Ela chegou aqui agora há pouco. Xiaya sentiu incompreensão e olhou para o anjinho que parecia bem jovem. Suas bochechas pálidas e azuladas pareciam suaves e ternas. De repente Xiaya teve o impulso de estender a mão e beliscar seu rosto, mas rapidamente se conteve. Embora Kuzu parecesse jovem, sua identidade ainda era a de um anjo. Ela pode não ser tão poderosa quanto Vados, mas ela poderia facilmente ensinar uma lição a Xiaya. Olá, meu nome é Xiaya e vim do universo 7. Xiaya estendeu a mão e se apresentou. Os olhos de Kuzu se arregalaram, então ela deu um sorriso bizarro e de repente atacou Xiaya sem avisar. Chocado, o corpo de Xiaya se afastou inconscientemente, recuando instantaneamente várias centenas de metros. Porém, Kuzu andou na ponta dos pés e se moveu em linha reta, leve como uma pena, e estendeu o cetro em sua mão para frente, atingindo Xiaya com a bola de cristal. Clang! Uma tremenda força de milhares de catis penetrou no avião, fazendo com que Xiaya voasse involuntariamente para trás por vários quilômetros ao longo de uma linha reta. No ar, Xiaya abriu ambas as mãos e a habilidade de espaço-tempo foi lançada instantaneamente, parando seu corpo no ar. Porém, quando ele levantou a cabeça, o rostinho de Kuzu estava muito próximo do dele, suas pupilas azul-acinzentadas revelando alegria como se ela tivesse ganhado um brinquedo. Rápido! Xiaya ficou chocado e começou a suar frio. Ele sabia que o anjo era muito forte e com sua força minúscula. Ele basicamente não era páreo para ela. Mas só quando Kuzu o atacou ele descobriu que a distância entre eles era tão grande. Vou deixar você ver toda a minha força. Não admitindo a derrota, Xiaya rosnou e uma chama ardente explodiu de repente. O cabelo dourado de Xiaya subiu para o céu quando ele instantaneamente se transformou no estado Full Power Super Saiyan 2. Não houve relâmpagos e nenhuma energia extra estava vazando. A poderosa aura causou grandes ondas. Exceto pelo brilho dourado e pela área cintilante de luz que o cercava, a transformação de Xiaya poderia ser considerada muito comum. No entanto, normalmente continha uma força extremamente assustadora. Isso simbolizava o retorno ao estado natural que só poderia ser alcançado após atingir um determinado nível. Foi também o resultado das experiências contínuas de Xiaya nos últimos anos. A aparência dele mudou. Enquanto ela olhava para a pessoa à sua frente, cuja aparência havia mudado abruptamente, uma pitada de espanto brilhou no rosto do pequeno anjo. Esta é a forma Super Saiyan. Neste estado, a força de Xiaya se multiplicará, disse Vados, abaixo com um leve sorriso. Ela não parecia ter nenhuma intenção de parar a luta. Os Saiyajins também existiam no universo 6, mas não pareciam ter aprendido o método de transformação em Super Saiyajin. Kuzu acenou com a cabeça com curiosidade, e sua voz melodiosa ecoou ao lado do ouvido de Xiaya. Então é uma habilidade de transformação. Tal poder explosivo não é um poder que pertence a você no estado normal. Usando tal poder, seu corpo está sob uma pressão tremenda, certo? Kuzu balançou a cabeça e continuou. Isso não é bom. Provavelmente fará com que seu corpo entre em colapso. Por exemplo, assim. Girando o cetro em sua mão no céu algumas vezes, Kuzu de repente avançou um pouco e apontou a bola de cristal acima do cetro para Xiaya. Ela bateu levemente em seu peito enquanto ele ainda não havia se recuperado. Bang! Uma onda ondulada. De repente Xiaya sentiu-se fraco, como se toda a força de seu corpo tivesse sido esgotada. Uau! Ele voltou ao seu estado normal da forma Super Saiyan e ofegou ferozmente ao cair no chão. Como isso pode ser? Xiaya engasgou. Sua força no estado Full Power Super Saiyan 2 rivalizava com o Super Saiyan 3 comum. Mesmo assim, ele perdeu tão facilmente? Além disso, sua derrota foi duvidosa. O poder obtido com a transformação parece poderoso, mas afinal, não é um poder que você possa controlar totalmente. Você troca por uma força formidável colocando um fardo em seu corpo. Nesse caso, seu corpo consegue realmente acompanhar sua força? Não. Olhando para sua aparência, parece que seu corpo já consegue acompanhar suas forças. Você realmente se saiu bem ao não deixar nem um pouquinho de sua aura vazar, mas mesmo que seu corpo consiga aguentar, sua capacidade de discernimento conseguirá acompanhar? Kuzu inclinou a cabeça e disse. Cada pergunta bateu no coração de Xiaya, deixando-o sem palavras. As palavras de Kuzu foram como um raio inesperado atingindo seu coração, deixando-o um pouco tonto. No entanto, ele sabia no fundo de seu coração que as palavras de Kuzu estavam corretas. Kuzu era um anjo, então mesmo sendo jovem, ela adquiriu o verdadeiro conhecimento. Como uma batida na porta, isso abriu seu coração e de repente ele sentiu o caminho à frente ficar claro.
Sim, a transformação Super Saiyan deu-lhe uma força formidável, mas ao mesmo tempo, fez com que ele esquecesse que esta não era sua verdadeira força no estado normal. Em vez disso, foi algo que lhe permitiu exibir uma força acima da média, semelhante ao Kaioken, colocando pressão em seu corpo para extrair uma força formidável antes do tempo. O poder de batalha do seu estado normal, no entanto, não se tornou mais forte. Em uma situação em que o poder de batalha do seu estado normal permanece inalterado, seu corpo poderia se adaptar ao aumento repentino de poder? Além disso, mesmo que pudesse se adaptar ao estado de potência total, ele poderia exibir 100% desse poder. Isso não foi possível. Shia estava ligeiramente ciente de que o poder de batalha de seu estado normal não havia crescido significativamente desde que ele se transformou em um Super Saiyan, e sua força durante uma batalha se refletiu principalmente em sua transformação em Super Saiyan. O velho Supremo Kai certa vez avisou Goku que o Super Saiyan e outras transformações eram uma espécie de método maligno. Suas palavras não foram totalmente corretas, mas mostraram um pouco da situação. O poder de batalha de Shia após se transformar em Full Power Super Saiyan 2 foi de cerca de 20 bilhões. Esse foi o resultado trazido pela amplificação da transformação. Além disso, seu principal poder de batalha naquela época não passava de 60 milhões. Quando ele alcançou Full Power Super Saiyan, seu poder de batalha era de cerca de 5 bilhões, e seu poder de batalha principal era de cerca de 50 milhões. Ao longo dos anos, o poder de batalha de seu corpo só aumentou em mais de 10 milhões. Shia percebeu que isso poderia representar um problema. Se eu continuar assim, meu poder de batalha parecerá apenas superficial, como uma lentilha sem raízes, cheia de uma sensação ilusória de vazio. Assim como um novo rico que ganhou uma grande quantia de dinheiro, embora tenha ganhado muita riqueza, seu estado de espírito, sua perspectiva e sua postura não foram capazes de acompanhar sua riqueza. Devo fundir o poder do estado Super Saiyan em meu corpo, para que o poder do estado Super Saiyan possa se tornar o poder do meu estado normal. Assim como o estado final de Gohan, Shia franziu as sobrancelhas e pensou. Depois que Gohan alcançou o estado supremo, o poder da transformação Super Saiyan e seu poder se combinaram em um, alcançando verdadeiramente um aprimoramento na raiz. A melhor maneira de alcançar o estado supremo era desafiar a estrela criadora do Deus e usar a mística estrela criadora do Deus para aumentar sua dimensão. É claro que Shia também poderia fazer com que o antigo Supremo Kai desbloqueasse seu potencial, mas isso parecia ser um método de elaboração exagerada. Portanto, Shia não estava disposto a tentar. Nesse momento, vendo Shia cair em pensamentos, Vados cobriu a boca e riu. Parece que você encontrou seu caminho futuro. Shia abriu os olhos e um brilho brilhou em seus olhos. Ele assentiu e disse, sim, encontrei. Eu já tinha percebido isso há muito tempo, mas não dei importância suficiente a isso. Hoje conheci a senhorita Kuzu e finalmente percebi isso. Cada camada da estrela divina criadora pode aumentar a dimensão de uma pessoa. Isto não foi necessariamente uma melhoria na força, mas foi um bom método de treinamento para o cultivo interior. Além disso, se Shia pretendia realmente fundir o poder do estado Super Saiyan em seu corpo, era melhor esperar por seu avanço para Super Saiyan 3. Nesse momento, a capacidade de resistência de seu corpo atingiria o limite, e seria impossível para fazer mais avanços. Então, confiando na propriedade mágica da estrela do Deus Criador, Shia poderia se fundir com o poder do Super Saiyan 3 para alcançar o estado perfeito. Capítulo 410 Que sinistro! Shia caminhou até o anjinho do universo 10, Kuzu, e fez uma reverência, agradecendo. Senhorita Kuzu, obrigado por apontar os defeitos do meu corpo. Neste momento, Shia percebeu que obter dicas em primeira mão era mais útil do que ler um livro durante 10 anos. Kuzu estava na ponta dos pés com as mãozinhas nos quadris enquanto balançava a cabeça com satisfação e dizia, eu também sou muito poderosa, mas a irmã Vados e a irmã Marcarita acham que sou muito jovem. Shia riu. Embora o anjo do universo 10 fosse pequeno, seu método de ensinar as pessoas não faltava. A propósito, quase esqueci o propósito da minha viagem. Kuzu de repente se lembrou de algo e disse a Vados, irmã Vados, nos últimos anos, meu universo 10 não tem estado muito estável, então preciso de sua ajuda. As forças negativas estão corroendo seu lugar novamente? Vados deu um passo à frente graciosamente. Sua voz fria era como a água de uma geleira, encharcando tudo. Kuzu acenou com a cabeça e disse, a energia negativa tem aumentado nos últimos 2 anos. Isso não pode mais ser resolvido confiando apenas na energia de destruição de Hunshi-sama. Depois de ouvir Kuzu, Vados ficou perdido em pensamentos. Shia estava ouvindo ao lado e entendeu vagamente. Todo o universo em processo de evolução e desenvolvimento estaria em tal situação se as regras e regulamentos estivessem em desordem, como a rebelião das forças do inferno, a destruição de uma galáxia, etc. Estes foram os resultados de forças negativas. Um dos deveres de um deus da destruição era eliminar essas energias negativas. Apague tudo com a habilidade energia da destruição do deus da destruição e, em seguida, crie-o novamente com a ajuda de um Supremo Kai. O deus da destruição e o Supremo Kai foram respectivamente responsáveis pelas leis de destruição e pelas leis de criação, complementando-se para estabelecer o equilíbrio no universo. Assim, os dois lados formavam um conjunto completo e ambos eram indispensáveis. É claro que às vezes, um deus da destruição também não era todo-poderoso, e havia muitos lugares negligenciados com os quais eles não conseguiam lidar a tempo, que evoluiriam para enormes desastres.
Às vezes, um deus da destruição pode não ter tempo para agir e acabará desaparecendo por causa da morte de um supremo Kai. A probabilidade de tal coisa incomum acontecer era pequena, mas não era impossível. Se ocorrer uma situação em que um deus da destruição não seja capaz de agir, então eles só poderão contar com a proteção de um nível superior com a intervenção de Zeno-sama. Contudo, o preço dessa proteção seria demasiado elevado. A intervenção de Zenon era sinônimo de reinicialização ou apagamento direto de todo o universo. Em comparação com outros universos, o Universo 6 e o Universo 7 tiveram sorte porque tinham as Super Dragon Balls que foram concedidas pelo deus dragão Zalama. Quando o universo estava um caos, eles poderiam fazer um desejo através das Super Dragon Balls e reduzir a energia negativa. O mais infeliz desses universos foi o Universo 10. Isso porque o anjo do Universo 10 era um jovem anjo que não era muito maduro, enquanto o deus da destruição Hunshi não gostava de usar seu cérebro, optando por usar seu corpo para resolver problemas. Com tal anjo e deus da destruição no comando, pode-se imaginar a situação do Universo 10. Assim, Enjokuzu veio ao Universo 6 para pedir ajuda. As nuvens brancas flutuavam no céu enquanto uma brisa suave soprava. O mundo de God of Destruction tinha muitas estrelas, por isso era iluminado pela luz do sol o dia todo. Vados não tinha soluções, então ela disse a Kuzu, se você quiser destruir a energia negativa, então a habilidade do Universo 11 é a mais forte. Você também pode procurar Margarita, ela pode ter uma solução. Kuzu, que estava um pouco desapontado, não teve escolha senão acenar com a cabeça. Aliás, se a energia negativa no universo aumentar, você também deve prestar atenção na situação dos deuses. Não deixe que os deuses se corrompam por causa da energia negativa. Vados a lembrou. Não é como se os deuses sendo corrompidos e se tornando demônios por causa da energia negativa não tivessem acontecido antes. A maioria dos demônios no Demon Realm nasceu de energia negativa e escura. Kuzu assentiu repetidamente. Então irei dar uma olhada na casa da irmã Margarita. Ela é muito feroz. Adeus. Kuzu ergueu levemente o cetro e apontou para o chão. Um brilho colorido envolveu todo o seu corpo, e então uma faixa colorida perfurou o vazio. O brilho colorido desapareceu como se tivesse entrado em um buraco de minhoca. Kuzu dirigiu-se para o Universo 11. Depois que o anjinho saiu, Chiaya perguntou, Senhorita Vados, o que é energia negativa? É tão assustador? Chiaya adivinhou aproximadamente a natureza da energia negativa, mas não entendeu seus detalhes. Vados suspirou e disse, a energia negativa é um importante fator desencadeante que pode causar desordem no universo. Os deuses da destruição destroem regularmente planetas desnecessários para suprimir a proliferação de energia negativa. Vados explicou. Depois de ouvir sua explicação, Chiaya compreendeu um pouco a energia negativa. Simplificando, a energia negativa era mais terrível do que seres vivos puramente malignos, como criaturas demoníacas, bestas demoníacas e demônios. Era sem forma e sem vestígios, muitas vezes quando foi descoberto, já teria erodido grandes planetas. Só pode ser erradicado confiando na energia da destruição dos deuses da destruição. Diz a lenda que havia um total de 18 universos no multiverso antes dos tempos antigos, mas atualmente restam apenas 12. 6 universos desapareceram por razões desconhecidas. Todos os anjos estavam calados sobre isso, mas parecia muito provavelmente estar relacionado à energia negativa. De qualquer forma, esses grandes assuntos estavam longe de Chiaya. Ele sentiu que era bom ter um pouco de compreensão deles. Chiaya não precisou perguntar sobre eles em detalhes. O que ele estava preocupado agora era como chegar ao reino Super Saiyan 3, e contando com a força do Super Saiyan 3, ele solidificaria o estado supremo e alcançaria um passo mais perto de um nível superior, estado de Deus Super Saiyan. No entanto, quando Chiaya aperfeiçoou o Super Saiyan 2, ele sentiu que a barreira do Super Saiyan 3 não seria tão fácil de romper. Por enquanto, Chiaya decidiu treinar no Universo 6. Alguns meses depois, a Terra. As cortinas caíram no movimentado 24º Torneio Mundial de Artes Marciais há alguns meses. Neste torneio, os especialistas vieram em grande número. Muitas escolas diferentes de artes marciais surgiram, como sustentavam centenas de escolas de pensamento, mas entre elas, a mais destacada foi a escola da tartaruga representada por Kuririn e Yancha. Quando Kuririn e Yancha agiram, eles assustaram a todos e defenderam o alto status da escola da tartaruga no mundo das artes marciais com poder absoluto. Além disso, como Goku não participou e Shishi assumiu a posição de Kami no Reino Celestial, a luta pelo vencedor e vice-campeão foi entre Kuririn e Yancha. Finalmente, Kuririn teve seu desejo realizado ao obter a vaga de campeão do Torneio Mundial de Artes Marciais. O tempo passou fluindo como um riacho das montanhas. Após o torneio de artes marciais, Kuririn e Yancha treinaram juntos no deserto. Este lugar era extremamente quente e sem água, com poucos animais por perto. Era uma região árida. O sol brilhava diretamente sobre ele e a linha de visão ficaria um pouco distorcida devido à onda de calor. Kuririn e Yancha estavam se movendo rapidamente pela selva. Svi. Sua luta intensa deixou imagens borradas em todos os lugares. A luta feroz fez o céu tremer e a terra tremer enquanto a areia voava e as pedras voavam pelo ar. As forças violentas colidiram e um impulso poderoso subiu aos céus, fazendo com que os organismos vivos num raio de vários quilômetros não ousassem se aproximar. Puxi. O centro da luta estava cheio de energia e caos, enquanto as pás do vento que haviam sido fortalecidas pelo Ki varriam um penhasco, deixando para trás numerosos arranhões entrecruzados de profundidades variadas. Kuririn suspirou e enxugou o suor da testa antes de acenar com a mão e dizer, ok, terminamos aqui por hoje. Voltarei e meditarei sobre isso.
Yancha também parou de exaustão e encostou-se a uma pedra para descansar. Kuririn, você está ficando mais poderoso, ficarei para trás se não trabalhar duro. Hehe, você me elogia. Kuririn coçou a cabeça careca e riu com vontade. De repente, sua expressão congelou e seus olhos penetrantes olharam para o céu. Yancha, você consegue sentir isso? A expressão de Yancha era um tanto feia. Ele sentiu um grande número de auras poderosas se aproximando da Terra, e a força dessas auras o fez tremer. 2, 3. SSSS. Tantas auras. Existem cerca de 1000 que sinistros. Quem diabos são eles? Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.